Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre maturidade espiritual. Como está a sua fé? Nós já viemos falando, sobre quem nós somos. Nos nossos primeiros encontros, contamos um pouco da nossa história, da nossa infância, como nós vemos os nossos pais. Já caminhamos aí pela questão da nossa identidade, quem nós somos em Deus, como nós nos vemos, quem nós somos diante do espelho. Falamos um pouquinho sobre dependência emocional também, e não poderíamos deixar de falar sobre espiritualidade. Eu acredito que é um dos temas mais relevantes aqui do Diário das Preciosas. Meninas, eu fiz questão de trazer a gente falar um pouquinho sobre maturidade espiritual, tá? Por que isso é importante e por que eu acho que ele é um assunto muito relevante? Tá? Eu sempre falo para vocês o seguinte: nós precisamos saber quem nós somos. A partir do momento que a gente sabe quem a gente é, aí a gente vai definir para onde a gente vai. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Por quê? Porque hoje, dentro das igrejas, o que acontece? A gente vê muitas pessoas perdidas na sua identidade. Então, assim, muitas das vezes, elas vão para a igreja, levantam suas mãos, aceitam a Jesus, mas elas aceitam a Jesus de forma emocional, vamos dizer assim. Eu ouvi uma moça falando uma vez que eu perguntei para ela, você aceitou Jesus? Ah, que legal. E aí ela falou assim, olha, não sei direito o que aconteceu. Eu vi as pessoas levantando a mão e aquele povo indo lá para frente. Alguém perguntou se eu queria ir, eu fui, quando eu vi estava lá na frente. Então, assim, ela não entendeu de fato o que é, o que é a gente entregar a nossa vida para Jesus. Então, assumir, sobre as nossas vidas o senhorio de Cristo. E para que a gente faz isso? Para que o Filho de Deus veio, a esse mundo? Nós já sabemos, ele abriu mão da sua glória, se fez homem para nos salvar, para nos resgatar. Resgatar do quê? Resgatar dos nossos pecados, A palavra do Senhor diz que ele se fez maldição por nós. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não tem como nós nos aproximarmos de Deus se não for através do Filho de Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está entregando tudo que existe em você. Então, assim, as suas emoções, a sua história, a sua identidade, nós entregamos tudo para o Senhor. E a palavra também diz que Ele faz nova todas as coisas em nós. Então, aquelas questões emocionais que nós temos, se nós levarmos essas questões diante do Senhor, eu tenho plena convicção de que Ele vai fazer o caminho para que você chegue até Ele, um caminho de cura também, tá? Hoje de manhã eu estava refletindo sobre isso, sobre o amor do Senhor, até comentei com uma de vocês, que o amor do Senhor não é um amor igual ao nosso amor. O amor dele é um amor perfeito. Então, muitas das vezes, o que acontece? Nós chegamos na igreja com muitas mazelas, com muitas questões internas, como nós já temos visto aqui, no Diário das Preciosas, como nós temos conversado sobre as nossas questões. E essas questões, às vezes, elas nos impedem de ver quem Deus é de fato. Então, nós precisamos deixar essas coisas para trás. Deixar as coisas de menino, deixar as coisas da velha natureza. A palavra de Deus sempre vai nos conduzir a isso. Deixar para trás as coisas da velha natureza. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor quer de nós algo novo, certo?
Então, às vezes, o que acontece? As pessoas estão lá dentro da igreja, elas cantam, elas tomam Santa Ceia, mas elas ainda não conseguem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Existe um desfrute e existe um entregar. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele não vai nos deixar como nós estamos. O Senhor vai sempre trazer novidade de vida para nós. Então, existem áreas dentro do nosso coração que elas estão obscuras. Então, por isso que a gente hoje em dia ouve muito falar do nosso inconsciente, que vai reger a nossa vida e todas essas questões. Mas o que a gente precisa se basear? No que? É na palavra do Senhor. Já bati aqui na mesa. É na palavra do Senhor. Eu sempre falo isso para vocês. O que vocês são? Vocês são cristãs? São crentes? Então, se nós somos crentes, então a base da nossa fé é a Escritura Sagrada. Não tem outro lugar. Então, se vocês sabem que eu sou amante de livros, certo? Então, como que é? A Bíblia Sagrada é a minha base e os livros são as estruturas dessa base. Então, eles podem vir a complementar, né, o meu conhecimento como estrutura. Agora, a base da minha fé é e sempre será a palavra do Senhor. O versículo que eu queria trazer para a gente meditar hoje, eu vou trazer 2 textos da palavra do Senhor. É 2 Timóteo 1,15, que vai falar, Paulo, né, falando a Timóteo sobre a fé. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Em outras traduções, eu falo assim, a fé não fingida. Aqui está a tua fé sem fingimento. Então, o que o Senhor espera de nós? Que a nossa fé nele seja uma fé genuína, seja uma fé que saiba quem ele é. Em outro texto vai dizer, né, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia em quem ele é e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós estamos nos aproximando do Senhor. E quando nós entramos nesse caminho de nos aproximar dele, tudo aquilo que existe em nós que está impuro, vamos dizer assim, o Senhor vai nos purificando. Qual é o nosso objetivo? Nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, tá bom? Então, é por isso que nós professamos a fé cristã. Quando eu falo aqui, né, nós somos crentes. Crente é todo aquele que crê, todo aquele que professa a fé cristã. Então, nós precisamos saber quem nós somos e para onde nós vamos. Por quê? Porque senão nós vamos ser enredados por qualquer vento de doutrina. Efésios 4, 14 e 15 diz assim: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Então, meninas, qual que é o propósito de nós estarmos entregando a nossa vida ao Senhor e de nós caminharmos com Ele? O propósito é que deixemos de ser crianças. Olha aqui a maturidade
aparecendo novamente, como eu falei para vocês, né? Quando a gente olha para Jesus, o nível de maturidade que o Senhor tinha, o nível de entrega, o nível de saber quem Ele era, de não ser levado por qualquer coisa, de ter conhecimento, o nível de postura, de saber para o que Ele veio, né? Ele sabia que ele ia passar por momentos difíceis, né? Quando ele foi tentado ali por Satanás, quantas coisas Satanás ofereceu para Jesus, gente? Quantas coisas! Mas Jesus permaneceu firme. E aqui eu quero fazer uma pontuação, falar um pouquinho sobre o conhecimento que nos cerca, vamos dizer assim. O que eu digo, meninas? Ó, tá vendo aqui, ó? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas. Tem em algum vídeo aqui, eu falei que a gente precisa buscar a sabedoria e buscar o conhecimento. E quando eu disse buscar o conhecimento, eu me lembro que eu falei que não apenas o conhecimento da Bíblia, o conhecimento. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, na organização do lar, busque conhecimento para a organização do lar. Se você acha que você não está saindo como uma boa mãe, busque o conhecimento para ser uma boa mãe. Nós vivemos uma época onde o conhecimento está na palma da nossa mão. O YouTube, o Instagram, tem muita coisa boa. Porém, devemos crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Então, assim, o conhecimento que vem até nós, ele precisa passar pela peneira, entendeu? Pela peneira que é Cristo, que vai filtrar esse conhecimento para que a gente não seja levado de um lado para o outro pelas ondas ou jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina. Nós vivemos em uma época onde o conhecimento, como eu acabei de falar, ele está na palma da nossa mão. Mas será que todo conhecimento é bom para aquele que é cristão? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, eu estudo psicanálise, meninas. Eu sou estudante de psicanálise. Mas a psicanálise não é a minha base de vida. Como que eu vejo o conhecimento, a ferramenta da psicologia, da psicanálise? O que eu vejo? Israel, quando saía para guerrear, ele buscava estratégias em Deus para vencer as suas guerras. E a maioria das guerras que Israel vencia, ele usava armas. Usava armas para guerrear, o exército, né? Então, ele usava armas, usava lança, espada, escudo. Então, assim, pedra, né? Como Davi matou Golias com pedras. Então, assim, todo esse material eu entendo que ele seria o conhecimento nos dias de hoje. Todas essas, como que eu vou dizer? Essas armas de guerra, eles tinham treinamento, né? Eles aprendiam a manusear a arma, a espada, tudo, para eles poderem ir para a guerra. Mas quem dava a vitória para eles era o Senhor. Tanto é que por muitas vezes a palavra do Senhor vai dizer: não confie em carros, não confie nos cavalos, tá? Não confie nos homens, não confie no arco, na flecha, porque quem dá a vitória é o Senhor. Então, assim, o que eu vejo? Todo o conhecimento que nós temos hoje, em todas as áreas, eles são ferramentas. Apenas ferramentas que a gente pode usar, que na mão do Senhor vai alcançar muito mais vidas. Mas o que nos transforma? O que nos transforma? Nos transforma é entregar de coração a nossa vida ao Senhor. É isso que vai nos transformar. Porque se vocês forem parar para pensar, o que muitas vezes nós vemos hoje, né? Que você precisa... Eu tenho até que tomar cuidado aqui para falar, para que vocês não me interpretem mal. Mas fala assim,
Por exemplo, o versículo que fala, né, que Jesus disse assim, ó, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente vê hoje uma pregação bem contrária a essas questões, que a gente não pode negar a nós mesmos. Então, assim, o que é o negar a si mesmo? Nós temos, irmãs, uma natureza pecaminosa, nós somos descendentes de Adão, e é por isso que nós temos prazer no pecado, né? Como nós conversamos na semana passada, acho que foi a Lu que falou, quem foi que disse que o pecado é ruim? O pecado não é ruim, o pecado ele é bom. A consequência do pecado é que é ruim. Então, no sentido de negar a si mesmo, é de você dominar o pecado. O que foi que Deus falou para Caim? Deus não falou para Caim assim, Caim, eu tô vendo que você tá chateado, mas você tem que deixar mesmo esse seu sentimento vir para fora, para você saber quem você é, para você se conhecer. Não, o Senhor falou para ele assim, o pecado está na sua porta e cabe a você dominá-lo. Então, existem muitas coisas em nós que nós vamos precisar dominar. E às vezes você está pensando que até um pecado, né, enorme, e aí um adultério, se bem que não existe tamanho de pecado. Pecado é sempre pecado. Mas vocês não entenderam o que eu estou falando. Porque às vezes a gente não olha para nós e não vê que a maledicência é pecado. Que a murmuração é pecado, que a ira é pecado, que comer demais é pecado. Sabe, meninas? Então, a gente precisa amadurecer nessas questões, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, você precisa se dedicar a conhecer a Deus como Ele é. Não vá conhecer a Deus com o conhecimento que você tem dos homens. Deus não é como a gente, Deus não pensa como a gente. Nós somos imperfeitos. O seu pai foi imperfeito, a sua mãe é imperfeita, eu sou imperfeita, não existe ninguém perfeito, mas Deus é perfeito. É por isso que nele, muitas das raízes que nós temos de amargura, de dor, de rejeição, de falta de aceitação, sim, podem ser supridas em Deus. Porque Ele é perfeito, o amor dele é perfeito. Ele não nos ama de acordo com aquilo que a gente faz. Nós tratamos aqui a questão da infância, né, que a gente precisa daquele amor de aceitação. O que é o amor de aceitação? É aquele amor que é demonstrado assim, eu te amo da forma que você é. Eu não te amo pelo que você faz, eu te amo pelo que você é. Então, assim, Deus nos ama como nós somos. Entendeu? E Ele nos transforma através desse amor. E cada vez que o Senhor nos transforma, nós ficamos melhores. Melhores para Ele, melhores para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. Então, nós precisamos buscar não só a maturidade na questão emocional, porque a maturidade na questão cronológica nós já temos, né? Nós já temos idade. Então, nós precisamos avançar na questão emocional e precisamos avançar e ser maduro na fé. Para quê? Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Vocês vão ver no Instagram muita coisa falando sobre autoconhecimento, falando sobre maturidade. Eu até vi outro dia, é que eu não tive tempo de estudar, né, sobre. Mas tinha uma chamada no vídeo falando assim, pessoas estão usando de ocultismo para orientar outras pessoas no desenvolvimento pessoal. Então é isso, meninas, é isso. A nossa base é a palavra do Senhor. E como que você vai fazer para conhecer esse Deus cada vez mais? Lendo as Escrituras, se debruce sobre a palavra do Senhor, leia, apaixone-se por ela, leia livros, tá? Leia livros cristãos. Não estou dizendo que você não deva ler outro tipo de livro, porque existem livros muito, muito bons de conhecimento,
Livros bons que a gente pode estar adquirindo e agregando valor no nosso conhecimento. Não estou falando isso, mas escolha questões pautadas aqui na palavra do Senhor, que a sua literatura seja preenchida pela palavra do Senhor e por outros livros também. Então, que as escrituras sejam a base e que os livros sejam a estrutura aí para o seu crescimento espiritual, meninas, tá bom? Para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Como que nós vamos nos fortalecer? Só conhecendo as escrituras, oração, jejum, disciplinas bíblicas é um tema que é muito interessante também para se estudar. Então, esse vídeo de hoje é sobre isso, é sobre eu quis fazer um alerta mesmo, né? E nós podemos conversar mais sobre isso no sábado, sobre essa maturidade, para que a gente não seja enganado por qualquer conversa, por qualquer pessoa que diga, olha, né? Isso aqui é um conhecimento que vai revolucionar a sua vida, vai fazer você mais próspero, vai fazer você crescer. Tudo isso é muito bom. Não estou dizendo que é ruim, é bom, eu busco essas coisas. Eu sou uma pessoa que estudo muito, mas a gente precisa também parar para pensar que a palavra do Senhor, ela diz assim, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O outro versículo que eu penso muito, reflito sobre ele, é aquele que fala, né? Que muitos vão chegar diante do Senhor e vão falar, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. E o Senhor vai olhar para essas pessoas e vai falar, eu não te conheço. Então é sobre isso, é sobre conhecer de fato quem o Senhor é. É por isso que nós estamos nessa caminhada. Por quê? Porque existem muitas escamas nos nossos olhos, por causa da forma que nós cremos, da forma que nós somos ensinados, que nos impedem de ver quem Deus é de verdade, meninas. É sobre quem Ele é, não é sobre quem nós somos. Tá? Por exemplo, a pessoa pega e fala assim, eu não consigo receber o perdão de Deus. Eu não consigo acreditar que Deus me ama. Deus ama, ponto. Deus perdoa, ponto. Não tem depois daquilo ali. E outra coisa também, eu já ia até esquecendo, já estava até encerrando o vídeo, que é uma coisa que eu queria trazer para vocês, a questão de relacionamento, né? Com Deus. Quando o Senhor fala assim, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Então a questão não é fazer as coisas, não é expulsar demônio, não é... Porque você vê que isso é uma preocupação mais nossa do que do Senhor. O Senhor está falando ali, ó. Muitos virão e vão falar, eu fiz isso, fiz aquilo no seu nome, e Jesus vai falar, não te conheço. Então o que Deus quer é intimidade, é relacionamento. E eu me deparo com algumas mulheres também, que elas vão para a igreja, servem ao Senhor, mas servem por medo. Tá? Medo de ir para o inferno. Tem gente que serve a Deus porque o pai e a mãe obrigou, porque acha que se não serve ao Senhor, serve por causa do pai e da mãe. Tipo assim, se eu pudesse mesmo, eu não serviria, não seria isso aqui que eu queria para mim, mas eu faço porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o que vão falar de mim, porque não sei o que. Então assim, lembra a questão da dependência emocional também, que a gente já conversou, que são coisas que precisam ser quebradas. Nós precisamos conhecer ao Senhor de fato como Ele é, nos apaixonarmos por Ele e desfrutarmos de tudo que Ele tem para nós. E crescer a cada dia. Cada dia nós vamos crescendo um pouco mais. Né? A palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, meninas. Eu me converti, eu tinha 14 anos, de 13 para 14. Converti com 13, me batizei com 14 anos, hoje eu tenho 51 anos. E para a honra e glória do Senhor, eu nunca me afastei dos caminhos dele. Nunca me afastei. Porque eu sou melhor? Não. Porque eu entendo uma palavra que também está na Bíblia, que o Senhor falou assim, quando a gente come e a nossa fome é verdadeiramente
alimentada. É aquela passagem que Jesus pega para os discípulos, é impossível decorar todos os versículos, mas a passagem que Jesus fala para os discípulos assim, ó, todos já foram embora, e vocês não vão embora também? Jesus mandando eles embora, vão embora. Por que vocês não vão embora também? E aí os discípulos falaram, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então a nossa fé, ela não pode ser fingida, como diz aqui em 2 Timóteo 1,15. Nós não vamos ter uma fé fingida. Lutem a cada dia para que a sua fé seja genuína. Sirvam a Deus com amor. Sirva ao Senhor e falar para Ele, eu não vou embora, não é por causa do medo, não é por causa disso, é porque eu sei para onde eu irei, para onde que eu vou. Aqui é o meu lugar é aqui junto do Senhor. Não tem para onde ir mais, não existe outra comida que vai saciar a minha alma. Então é sobre isso, meninas, e nós nos vemos no próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Estou sentindo falta de vocês, meninas que não estão participando. Eu sei que algumas assistem depois o vídeo, mas faça um esforço para estar presente. Se você tiver alguma dúvida também, pode fazer aqui nos comentários a sua pergunta, tá bom? E não esquece de curtir os vídeos também. Um beijo, fica com Deus e até o próximo sábado.